São várias formas de se fazer o anel mágico. Eu vou ensinar aqui como eu faço. Eu pego o fio, passo por volta de 2 dedos, deixando a ponta inicial para a esquerda e a ponta do novelo para a direita. Vou colocar a agulha por baixo das 2 laçadas, vou puxar o fio da esquerda por baixo do fio da direita. Agora, laço o fio da direita e solto a ponta do novelo. Então, aqui está o anel mágico. Dentro dele, nós vamos fazer os pontos iniciais de qualquer amigurumi. Então, eu subo uma correntinha e vou começar, por exemplo, com 6 pontos baixos. Feitos os 6 pontos baixos, eu vou puxar a ponta que está livre, ajustando os pontos dentro do anel. Puxo bem para não ficar o buraquinho aqui no meio do trabalho. E agora, já podemos seguir para a segunda carreira. Normalmente, a segunda carreira são os aumentos, então, vou fazer aqui 6 aumentos e ficar com 12 pontos. O aumento, nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto. Terminada esta carreira, nós podemos dar um nó neste fio inicial. E cortar o excesso. Para trabalhar o amigurumi, é recomendado que você marque o início das carreiras. Então, você pode fazer isso com um alfinete de segurança, e aí a cada carreira você vai ter que tirar e passar ele para a carreira seguinte. Tem alguns marcadores de plástico, assim, nesse formato também, mas eu gosto de colocar um fio de cor contrastante. E aí, você não precisa ficar trocando ele de lugar a cada carreira, você só vai passar ele para trás e para frente. Então, eu coloco este fio aqui na parte da frente, passo ele para trás e faço a minha carreira normalmente. Cheguei no último ponto da carreira. O que eu vou fazer é passar o fio para frente e continuar trabalhando. Então, eu não perco o início das carreiras. E vai ficar desta forma, o fiozinho passando por todo o trabalho, e no final você só puxa e tira ele do trabalho. Uma dúvida que eu recebo muito é como encher os bracinhos, né? As pessoas têm dificuldade por ele ser fino. Então, a minha sugestão é utilizar um lápis
e colocar o enchimento aos poucos. Então, eu coloco uma bolinha e empurro com a parte de trás do lápis. E assim eu vou enchendo sem maiores dificuldades. Para costurar a cabeça ao corpo, a gente tem que deixar a mesma quantidade de pontos nas duas partes. E vamos usar a agulha de tapeçaria para costurar. Então, eu posiciono aqui centralizado e vou costurar pegando o ponto da direita para a esquerda na cabeça e da direita para a esquerda no corpo. Se você quiser, neste momento, você pode colocar mais um pouquinho de enchimento para ficar bem firme. E continua a costura da mesma forma. Chegando no último ponto, você vai arrematar escondendo aqui o fio por dentro da cabecinha. E eu vou dar um nó com outro fio de arremate que eu já tenho aqui dentro, que é o fio da cabeça. Esse que eu estou costurando era o fio do pescoço. E eu dou um nó juntando os dois. Eu coloco eles
saindo do mesmo pontinho aqui, né? Dou um nó. Então, o nó vai ficar pra dentro do trabalho, porque eles estão no mesmo pontinho, ó. O nó já foi lá pra dentro. E com a agulha, eu arremato ele pro outro lado, passo ele, né, pro outro lado. E corto o excesso. Faço o mesmo com o outro fio. Passo por dentro do trabalho. E corto o excesso. E assim fica a costura do pescoço com a cabeça. Agora, eu vou mostrar como fazer a troca de cores. Eu faço o último ponto apenas a primeira laçada, e na segunda laçada já vou pegar a cor que eu vou continuar o trabalho. Então, eu finalizo o ponto com a cor que eu vou continuar. Dou um nó, juntando as duas pontas. E o primeiro ponto da carreira, ao invés de fazer um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Para que esta troca fique mais imperceptível. Então, eu conto ele como o primeiro ponto, porém, eu faço ponto baixíssimo. E continuo o trabalho. Vou fazer toda a volta e volto para mostrar. Fiz toda a volta com a cor laranja e sigo o meu trabalho na próxima carreira. Terminadas as duas carreiras em laranja, eu vou arrematar o trabalho com um ponto baixíssimo. Então, eu passo o fio por dentro e puxo para arrematar. Então, eu vou mostrar aqui a diferença que fica quando você faz a troca com o ponto baixíssimo e com o ponto baixo. Então, aqui são as duas amostras, esta daqui feita a troca de cores com um ponto baixíssimo, então ela fica muito mais imperceptível. E essa daqui eu fiz a troca com um ponto baixo normal. Então, você percebe que forma um degrau aqui na troca de cores. O trabalho não está errado, mas esteticamente este daqui é muito mais interessante.